Povo de Deus, boa noite. Estamos começando mais uma live aqui na minha casa. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, curvar a sua fronte. Vamos falar com o nosso Deus aqui nessa noite em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos e oremos. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, aqui nós estamos na Tua presença, Pai, mais uma vez. Mais uma live aqui na Tua presença para Te buscar, ó Deus, em Espírito e em verdade. Pedimos perdão se nós erros, pecados e falhas e clamamos ao Senhor para que nesta noite, Pai, seja feito na nossa, mas a Tua vontade que é boa, agradável e perfeita. Fala conosco através desta canção, fala conosco através da oração, manifesta hoje o Teu poder no meio do Teu povo, da Tua igreja, porque sabemos, Pai, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que Te amam. É o que nós pedimos aqui, Pai, nesta noite. Fala conosco em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos cantar uma canção ao nosso Deus, porque Deus está neste lugar, amém? Ele garante na Sua palavra que onde tiverem duas ou mais pessoas reunidas no Seu nome, ali Ele estaria presente no meio delas. E eu creio que Deus está aqui, amém? Louve ao Senhor porque Deus está neste lugar. Aleluia, Jesus, Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Não existe outro Deus igual a Ti, aleluia. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Creio que Tu és a pura, creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Creio que és tudo para mim.
para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu poder das mãos. Venho aqui, tu és a cura. Venho aqui, és tudo para mim. Venho aqui, tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso ver. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Eu preciso tanto de ti, Senhor. Tu és o motivo da nossa canção, ó Deus. Te louvamos aqui nesta noite em nome de Jesus. Amém. Pega então nesta noite a palavra do Senhor. Livro de Ruth. Está bem no começo da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes e Ruth. Ruth, capítulo 1. Deus abençoe a todos que estão conosco agora nessa live. Ruth, capítulo 1. Está bem no começo. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes e Ruth. Ruth, capítulo 1. O versículo de número 1 também. Ruth 1. O versículo 1 está escrito assim: E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Versículo 2: E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. A palavra está dizendo que esse homem, Elimeleque, no momento de crise, e o planeta Terra sempre passou por crises, sempre, de ano em ano, ou de anos em anos, sempre acontece uma crise. E numa dessas crises, diz a palavra que esse homem, Elimeleque, pega a sua família, a sua esposa, os seus 2 filhos, e vai para uma terra distante, para uma terra longe, e eles decidem ficarem ali. Pastor, qual o problema disso? O problema é que quando as escolhas são más, as consequências são terríveis. Você já vai entender o que Deus quer falar conosco aqui nesta noite. Feche os olhos. Senhor Deus e Pai, Deus amado, queremos ouvir a Tua voz, então usa a boca do pregador, que nós não venhamos a ouvir aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos, para que possamos entender e compreender que a Tua vontade ela é boa, agradável e perfeita. Então fala conosco, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém? A palavra diz que nos momentos da dificuldade, o ser humano ele é propenso
a fazer escolhas erradas. Como assim? Lá em Provérbios 11, eu quero que você vá comigo em Provérbios. Por que eu faço questão que você leia? Para provar que aquilo que falamos está onde? Na Bíblia. Em Provérbios 11, versículo 14, diz assim, olha: não havendo sábia direção, o povo cai. Veja, não havendo sábia direção, o povo cai. Mas na multidão de conselheiros há segurança. Aqui mesmo em Provérbios 29, um pouco mais à frente, em Provérbios 29, diz assim no verso 18. Provérbios 29, o verso 18, que diz assim, olha: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Quer dizer que quando a pessoa não tem uma direção, quando a pessoa não tem uma palavra certa, as suas escolhas não serão boas. As suas escolhas não serão boas para a sua vida e também da sua família. Por exemplo, esse Elimeleque, ele era de onde? De Belém. Belém, sabe, significa casa do pão. Belém significa casa do pão. Quer dizer que ele estava em Belém, ele estava na casa do pão, porém, por causa de uma dificuldade, ele sai da casa do pão. Ele sai de Belém e vai para Moabe. Então nós sabemos que Belém é o lugar onde Jesus ele nasceu, não é? Lá em Mateus capítulo número 2, Evangelho de Mateus capítulo número 2, que diz assim, versículo 1, Mateus 2, verso 1. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, o mesmo lugar onde saiu Elimeleque, Belém da Judéia, no tempo de Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém. Então Jesus nasceu onde? Em Belém. Evangelho de João, o capítulo número 7, o versículo de número 42. João 7, o versículo 42, é importante que você saiba isso. João 7, versículo 42, que está escrito assim, veja. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém? Veja que a palavra está dizendo que Jesus vai nascer onde? Em Belém. Quer dizer, Elimeleque estava onde? Na casa do pão. E por causa de uma dificuldade, ele decide sair da casa do pão. E aí que quando as pessoas fazem escolhas erradas, as consequências são desastrosas. Por quê? Primeiro, ele viu o momento ruim e tomou a decisão de sair. E é isso que Deus quer que você entenda. Não é um momento que vai definir quem você é, mas são as suas escolhas. Não adianta a pessoa falar, eu sirvo Deus, mas no meio da dificuldade, abandona Ele. Eu sou servo de Deus Altíssimo, eu sou servo de Deus, mas no momento da dificuldade, você sai da casa do pão, você sai da presença de Deus, e não é isso que Deus quer. Veja que Elimeleque, ele pega a sua esposa, pega os seus 2 filhos e sai de Belém. Ele vai para onde? Para Moabe. Ele vai morar em outro lugar e, segundo a palavra, ele ficou ali com a sua família. Tem pessoas que deixam de viver as bênçãos de Deus porque não estão na casa do pão, não estão no centro da vontade de Deus. É só vir um problema, é só vir uma dificuldade que não querem mais buscar a Deus. Mas ainda que alguém diga assim, pastor, mas eu não me sinto bem mais naquela igreja, eu pergunto, quantas igrejas existem hoje? Hoje tem igreja para tudo quanto é gosto. O que eu não posso é me permitir ficar longe da presença de Deus. É isso que eu não posso aceitar. Se eu estou indo num lugar e eu não me sinto bem, eu vou perder a minha comunhão com Deus por causa do homem?
Se naquele lugar eu não me sinto bem, eu vou visitar outro local, porque eu não posso sair da presença de Deus. Eu não posso deixar de buscar o meu Deus por causa dos homens. Uma coisa que minha mãe sempre disse quando nós éramos pequenos: filhos, homem é homem e Deus é Deus. Não tem como associar. Homem vai ser falho, homem vai trair, homem vai falar coisas que não agradam, homem vai ferir, mas Deus sempre vai estar do nosso lado. Então, você não pode sair da presença de Deus por causa de ninguém. Uma coisa que eu sempre ensinei: aprenda com Moisés. Moisés perdeu a bênção por causa de quem? Do povo. O povo ficou no ouvido de Moisés, e Moisés não entra na terra prometida por causa do povo. E eu pergunto: você vai perder a tua salvação por causa do A, do B, do C? Por causa do pastor, por causa do evangelista, por causa do presbítero, por causa do missionário, da missionária, do diácono, do irmão, não importa quem seja. Você vai perder a tua comunhão com Deus por causa de outros? Você vai deixar de entrar no céu porque Moisés não entrou na terra prometida por causa do povo? Aí eu pergunto: você vai deixar de viver a bênção de Deus por causa dos outros? Não era para ele ter sido a casa do pão, não é para você sair da presença de Deus, não é para você abandonar a casa de Deus. Sabe por quê? Deus sempre tem alimento para aqueles que o buscam. Olha o que Deus fala aqui em Êxodo 12. Êxodo 12, quando Deus está pronto para tirar o povo do Egito, só que Deus vai mandar a última praga. E Deus, sabendo da destruição que vai chegar, olha o que Deus diz. Êxodo 12, versículo número 22. Êxodo 12, versículo 22. Olha o que Deus diz. Então tomai um molho de sopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e lançai na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. O que Deus está dizendo? Tem que ter cobertura espiritual sobre a tua vida. O sangue do cordeiro impedia do destruidor entrar na casa deles. Mas o que Deus disse? Não saia da casa. Existe um tempo, você não pode sair da casa enquanto esse tempo não for definido. E sabe qual é o tempo que nós vamos sair da casa de Deus? Só na volta de Jesus. Nós não podemos sair da presença do Senhor. Nós não podemos sair da casa do Pai, da presença de Deus. Se eu estou em um lugar que eu não me sinto bem, eu imediatamente tenho que procurar um outro lugar para que eu esteja em comunhão com o Senhor Jesus. Porque eu não posso, amados, por causa das minhas más escolhas, perder a bênção. Elimeleque leva a sua esposa e os 2 filhos e eles estão em comum acordo em viver lá. E a Bíblia fala para nós não sairmos. Olha comigo Levítico 10. Um pouco mais à frente. Êxodo Levítico. Aqui o povo já saiu do Egito. Estão indo para a terra prometida. Só que Deus dá uma ordem para os seus sacerdotes. Veja. Levítico 10, o versículo 7. Olha o que Deus está dizendo. Veja. Versículo 7. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque o Senhor, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. Você está entendendo por que você não pode sair da presença de Deus? Porque sobre a tua vida tem a unção de Deus, sobre a tua vida tem a unção do Senhor, e se você sair da porta da tenda, se você sair da presença de Deus, é tudo que o diabo quer. E Deus está falando: não saireis da porta da tenda para que não morrais. Não saia da presença de Deus por causa de ninguém. Não sai. Porque existem pessoas que abandonam a casa do pão, que abandonam a presença de Deus e vão trazer tristezas para as suas vidas. Só que quando a pessoa sai da casa do pão, ela acredita que é a melhor solução. Vamos lá em Provérbios 14 agora. Provérbios 14. Porque tem gente que quando sai da casa do pão ou sai da presença de Deus, ela acha que fez uma escolha certa, ela acha que a sua decisão foi boa porque
Pastor, não vou ficar num lugar onde eu me sinto mal. Não. Eu vou para a igreja para sentir a presença de Deus. Eu vou para a igreja para ouvir Deus falar, mas eu chego em tal local e eu não sinto mais nada. Procure outro lugar. Quando eu era pastor de igreja, eu sempre dizia assim, amados, venha para a igreja por causa do Senhor. Se você está vindo aqui obrigado, não sente a presença de Deus, procure um lugar onde você se sinta bem, porque eu estou muito mais preocupado com a tua alma do que no lugar onde você vai ficar. O que adianta a pessoa ficar comigo na igreja onde eu estou, mas não se sente bem? Eu prefiro que ela vá para outra igreja, que ela sinta a presença de Deus, que ela entenda os propósitos do Senhor e que ela viva no centro da vontade de Deus, do que ficar comigo e ficar oprimida. Aí a pessoa fica oprimida, daqui a pouco se desvia. Quem vai prestar conta daquela alma? Sou eu. Então, antes que a pessoa se desvie, eu falo, procure uma igreja onde você se sinta bem. Deus lhe deu uma ordem, não sai da tenda para que não morrais. Não saia da presença de Deus, porque o diabo quer destruir tua vida. Como diz a palavra, ele veio roubar, matar e destruir. O que ele está procurando? Uma brecha. O que ele está procurando? Uma oportunidade de te destruir. Então não sai da presença de Deus por nada. Porque quando ele sai de Belém, da casa do pai, e vai para Moabe, ele acreditou que a sua escolha foi certa. Mas olha só o que diz a Bíblia aqui em Provérbios 14, verso 12. Veja, Provérbios 14, versículo 12. Há para que há desistir. Há caminho, existe caminho que ao homem parece o quê? Direito. Mas o fim desse caminho são os caminhos de quem? Da morte. Quer dizer que uma escolha errada vai trazer uma consequência desastrosa para a sua vida. Olha o caso de Elimelec. Volta comigo lá em Ruth. Veja. Ele saiu de Belém por causa de uma crise e ele decide ficar lá em Moabe. Ao invés de ele voltar para a casa do pão, não, ele decide ficar lá em Moabe. E o que acontece em Moabe? Leia comigo, versículo 3. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos. Veja que a escolha que ele fez para si foi uma escolha de morte. Não era para Elimeleque morrer em Moabe. Não. Era para ter voltado para Belém. E se assim Deus permitisse, ele morreria em Belém bem. Mas não. Uma escolha errada de ter saído da casa do pão vai trazer morte física e espiritual para a vida dela. Ouça isso. Quando você sai do centro da vontade de Deus, você está trazendo morte espiritual para a tua vida. E se Deus não tiver misericórdia, até morte física. Porque o diabo veio para quê? Roubar, matar e destruir. Por isso que você não pode sair do centro da vontade de Deus. Por isso que você não pode sair da onde Deus quer que você fique. Ah, pastor, mas eu estou em um lugar que eu não me sinto bem. Já disse, procure um lugar onde você se sinta bem, onde você ouça Deus falar contigo, onde você sinta a presença de Deus, porque o mais importante é você estar bem com Deus do que fazer números para os homens. Porque o importante para mim é a minha alma. O importante para você é a sua alma. Elimeleque, por causa de uma escolha errada, veja que ele vai morrer em Moabe. Não era para ele ter morrido em Moabe, não. Era para ter voltado para Belém. Era para ter voltado para a casa do pão. Entenda, Deus não quer que você morra em Moabe. Deus não quer que a tua fé morra em Moabe. Se você saiu da vontade, do centro da vontade de Deus, se você saiu da casa de Deus, volte imediatamente para a presença do Senhor. Deus não quer que você fique em Moabe. Elimeleque sai de Moabe, sai de Belém por causa de uma crise, por causa de um problema, mas ele decidiu ficar aonde? Em Moabe. Eu não sei quais foram os motivos que te fizeram sair da casa do pão. Eu não sei quais foram os problemas que fizeram você tomar uma decisão de não entrar mais na casa do pão. Mas como profeta eu digo, volte para a casa do pão, volte para a casa de Deus, volte para a presença do Senhor. Ele sempre vai ter uma palavra para o teu coração, ele sempre vai ter uma bênção reservada para aqueles que o buscam.
Elimeleque fez a escolha errada. Ele sai de Belém, ele sai da casa do pão e fica em Moabe. E ele morre em Moabe. Deus não quer que você morra em Moabe. Deus não quer que você morra no mundo, longe da casa do pão. Quando Elimeleque morre, a sua escolha vai trazer morte para ele, e não só para ele, para os seus filhos também. Olha aí comigo, versículo de número 4. Ele morreu, e os 2 filhos dele de Conemi casam-se, versículo 4, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase quanto tempo? 10 anos. Como é que as pessoas conseguem ficar longe da casa do pão tanto tempo? Eu já falei com Deus. Se não é para ficar na tua presença, então me mata. Se não é para ficar contigo, então não quero ficar nesse mundo. Porque quando você sai da casa do pão, o lado de fora está cheio de entretenimento para você não ter tempo mais para voltar para a casa do pão. Quantas pessoas você conhece que estavam numa igreja, no local de adoração, e por causa de alguns problemas, sejam pessoais ou alheios, resolveram sair da casa do pão e nunca mais voltaram. E nunca mais pisaram em uma igreja. Quantas pessoas você conhece? Ou talvez até mesmo você, que um dia estava na casa do pão em Belém, e por causa de um problema, de dificuldade, você saiu da casa do pão, e hoje não consegue mais voltar. Já está aí, há 1 ano, há 3 anos, há 5 anos, ou igual a Elimeleque, 10 anos. Elimeleque não, porque ele morreu lá, né? Os filhos dele, 10 anos. 10 anos longe da casa do pão. 10 anos longe de Belém. O que vai acontecer? Versículo 5. E morreram também ambos. Elimeleque já tinha morrido. Agora, os 2 filhos também morrem em Moabe. Você consegue entender que Deus não quer que você morra em Moabe? Moabe não é lugar de gente de Deus, não. Moabe significa o mundo. Deus não deixou que o filho dele morresse na cruz do Calvário para você ficar no mundo, não, para você estar na presença de Deus. Não é para você ficar longe do Senhor, é para você correr para a presença de Deus. Porque Jesus está voltando, as coisas estão acontecendo e as pessoas estão brincando de cristão. Volte para a casa do pão. Elimeleque morreu, agora os 2 filhos também morrem. O Malom e o Quilion. Ambos morrem também em Moabe. Versículo 5. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Veja que a escolha errada de Elimeleque trouxe tristeza não só para ele, mas para toda a sua família. A sua escolha errada. Não é só você que vai pagar o pato, não. Todo mundo da sua casa também vai pagar o mesmo pato. É o efeito Jonas. Lembra quando Deus fala, Jonas, vai para tal lugar, vai para Nínive pregar, só que ele vai para Tarsis? Ele entra dentro de um barco. E diz a palavra que todo mundo que estava no barco estava pagando o pato por causa de quem? De Jonas. Diz a palavra que eles jogaram fazendas nas águas. Jogaram tesouro nas águas por causa da desobediência de um. Se você continuar longe da presença de Deus, não voltar mais para a igreja, a sua família vai pagar o preço. E Deus vai cobrar de você. Aqui em Deuteronômio, capítulo 11, só volta um pouquinho, você está em Ruth, volta a Juízes, Josué e Deuteronômio 11, 26. Deuteronômio 11, 26, porque a escolha errada de Elimeleque de ir para Moabe e ficar lá, ele morreu. Os 2 filhos também morreram.
Veja que uma escolha errada trouxe o quê? Destruição. Foi o que lemos, Provérbios 14, versículo 12. Há caminho que se para o homem parece caminho direito, caminho bom, mas são caminho do quê? De morte. Não pense você que a sua escolha de sair da casa do pão foi boa, não. Não foi boa, não. Volte correndo para a casa do pão. Volte correndo para a presença de Deus. Por quê? Deuteronômio 11, o versículo de número 26. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Deus coloca diante de você a bênção e a maldição. A escolha é sua. Lembre-se, uma escolha errada vai trazer consequências desastrosas. A escolha errada de Elimeleque trouxe destruição para ele, para os seus 2 filhos que também morrem, vai deixar a sua esposa desamparada e agora mais 2 pessoas, 2 noras. Veja que a decisão, quer dizer, uma escolha errada, vai trazer consequências desastrosas. Hoje, tome uma decisão, porque aquilo que você fizer vai trazer bênção ou maldição. Lembra que o que Paulo escreve para Timóteo? Lá em 1 Timóteo, fala comigo, 1 Epístola de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 5, olha o que Paulo diz, 1 Epístola de Timóteo, capítulo 5, o versículo 8, 1 Timóteo 5, versículo 8, o que ele diz? Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. A palavra está dizendo que quem não cuida dos seus, o que é cuidar? Orar, jejuar, fazer sua parte, convidar para ir para a igreja. É claro que você não pode obrigar. Eu vou obrigar meu marido a ir comigo, eu vou obrigar minha esposa a ir comigo, meus filhos são grandes, eu vou obrigar, não. Pequeno sim, ensina o teu filho no caminho que deve andar. Por exemplo, meu filho tem 4 anos, todo lugar que eu vou pregar ele vai comigo. Eu mostro para ele desde pequeno que o nosso caminho é com o Senhor. Quando ele for de maior, 18 anos, pai, não quero mais ir com o Senhor para a igreja. Eu vou falar, até que eu te ensinei o que era certo. Deus é a escolha certa. Você quer escolher outro caminho? Sabe que as suas escolhas vão trazer consequências para a tua vida. Eu vou ensinar até onde eu puder. Vou mostrar na palavra de Deus, vou mostrar para ele que o caminho é o Senhor. Se ele, quando crescer, quiser desviar, a Bíblia já diz que os pais não vão pagar pelos erros dos filhos e os filhos não vão pagar pelos erros dos pais. Está lá em Ezequiel. Então, eu não serei cobrado se ele não quiser. Como diz a palavra, não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito. Mas, como pai, é minha obrigação cuidar, orar, jejuar, pedir a Deus que livre, que guarde, que liberte. É fazer minha parte. Não falar, não quer saber de Deus? Que se vire, eu não vou orar mais. Aí você está sendo pior do que infiel, porque o Deus que você serve não pode salvar a tua família, mas pode salvar a família de outros. Isso seria o quê? Hipocrisia. Agora, se você está cuidando, orando, jejuando, clamando, profetizando, aí você está cuidando. Você não pode obrigar, mas você pode orar. Porque Paulo escreve para Timóteo que se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente da sua família. Olha o exemplo que nós temos na Bíblia, que é o de Jó. Os filhos deles, os primeiros 10, queriam saber de Deus? Não. Mas Jó deixava de orar por eles? Também não. Eu pergunto, hoje você já orou pelo seu filho, pela sua filha, pelo teu pai, pela tua mãe, pelo teu esposo? Hoje você já orou? Mesmo que eles não queiram saber da palavra de Deus, mas você fez a tua parte como servo e servo de Deus Altíssimo? Ainda que eles tenham declarado, eu não quero saber do teu Deus. Tua função como sacerdote, tua função como sacerdotisa é orar, é apresentar a Deus e deixar que Deus trabalhe na vida deles. Quem está compreendendo? Amém? É isso que Deus quer. Porque se você não cuidar, você é pior do que o infiel. A Bíblia deixa bem claro que quando Elimeleque toma a escolha errada de ir para Moabe, lá ele morre, morrem os 2 filhos,
ele trouxe destruição para ele e também para a casa e a família dele. A sua escolha errada vai trazer consequências para a tua família. Então escolha estar na presença de Deus. Porque a posição de alguém que acredita em Deus vai transformar para sempre a sua história. Como assim? Eu vou resumir. Quando Noemi vê que os seus 2 filhos morrem e a Ruth e a órfã fica com ela, diz a palavra que a Noemi fala assim: olha, eu não tenho filhos, não tenho como mais gerar filhos para que vocês possam casar e vocês não vão esperar tanto tempo. Faz assim, vão para os seus deuses, vão para as suas famílias, eu libero vocês. A Bíblia diz que a órfã, ela beija Noemi e cai fora. Mas a Ruth, e é isso que nos chama a atenção, a Ruth creu no Deus de Noemi. O que a Ruth viu em Noemi? Essa mulher, mesmo passando por tudo isso, ela não para de servir a esse Deus. Olha só o testemunho que nós damos na nossa casa, pode mudar a vida de muitos. Olha o testemunho que nós damos. Imagina você que vai sempre para a igreja, chama o seu marido, a sua esposa, quer que seja, seus filhos, e eles sempre pegam no teu pé: pô, vai para a igreja de novo. O que está mostrando? Que independente se está chovendo, se está calor, se está frio, se está um dia bom ou ruim, você não sai da presença de Deus. Qual o seu testemunho para eles? Testemunho de vida? Fiel a Deus. Já falei, já questionei, até já briguei, mas não adianta. É servo de Deus. Olha o testemunho que você está dando, buscando a Deus. Mas vamos supor que devido a alguns problemas e dificuldades, você fala: hoje eu não vou para a igreja. Hoje eu não vou buscar o Senhor. Quem sempre te viu buscando a Deus, o que vai falar para você? Peraí, hoje é domingo, você não vai para a igreja não? Ah, hoje eu não estou afim não. O que você está mostrando para ele? Mau testemunho. Que até então você foi uma pessoa, fiel, aí por causa de um problema você vai dar mau testemunho? Não, continue fiel, porque o testemunho de Noemi vai fazer que Ruth creia no Deus de Noemi. Porque a Noemi, mesmo passando por toda a desgraça, marido morre, os 2 filhos morrem, ela não para de orar, ela não para de crer no Deus de Israel, mesmo que ela esteja em outro lugar. Ela continua dando o quê? Testemunho. E por que eu digo isso? Volta comigo lá em Ruth. Volta comigo lá em Ruth. Ruth, capítulo 1. Porque quando a Noemi despede as suas noras, diz a palavra que uma, que nunca fez questão mesmo, que é a órfã, ela vai embora. Mas a Ruth, por ter visto o testemunho de Noemi, olha só o que a Ruth vai dizer para Noemi. Bota lá comigo, Ruth. Tem no começo da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes e Ruth. Capítulo 1. O versículo de número 14. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, que é a Noemi, porém Ruth se apegou a ela. Foi o que eu estava dizendo. Ela disse: vou embora, gente, eu libero vocês. A Orfa dá um beijo nela: obrigada, você foi uma sogra muito boa, e vai embora. Mas a Ruth se apegou a Noemi. Você vê que o testemunho de Noemi faz Ruth acreditar no Deus de Israel. E olha só, versículo 15. Pelo que disse: eis que voltou a Noemi, dizendo para Ruth: eis que voltou a tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses, volta tu também após a tua cunhada. Quer dizer, vai igual a sua cunhada, pode ir porque eu libero vocês. Versículo 16. Diz, porém, Ruth: não me instes, olha, não fica me incentivando não, para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que tu pousar a noite, ali pousarei eu, e o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Olha que mulher convertida. O testemunho de Noemi converteu Ruth.
Ruth abandonou os seus deuses por causa do testemunho de Noemi. Eu profetizo em nome de Jesus, por causa do seu testemunho, a sua família vai ser alcançada em nome de Jesus. O seu testemunho vai ganhar os seus parentes e familiares. O teu testemunho vai converter até mesmo os seus vizinhos em nome de Jesus. Sabe por quê? É o seu testemunho. O testemunho de Noemi fez Ruth se converter ao Deus de Israel. Ruth era moabita e não israelita. E ela fala mais, veja, versículo 17. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, está falando dos Deus de Noemi, o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja morte me separar de ti. Vendo ela a Noemi, pois que de todo estava resolvida para ir com ela, a Ruth deixou de lhe falar isso. Entenda uma coisa, o seu testemunho vai fazer a tua parentela se converter ao Senhor Jesus. O seu testemunho de cristão e cristã. Não tem como alguém querer servir a Cristo se eu falo palavrão. Não tem como alguém querer servir a Cristo se eu tenho maus pensamentos, se eu falo besteira, se eu não dou testemunho de cristão. Perfeito, sabemos que eu tenho um que é Deus, mas nós somos aperfeiçoados pela sua palavra. Nós somos aperfeiçoados por esta palavra todos os dias. A Ruth se converteu por causa do testemunho de Noemi. E a Ruth falou, aonde você for, eu vou também. Eu não vou te deixar por nada, porque eu creio no Deus que você crê. A Ruth estava dizendo, olha, eu estou aqui por um propósito. Eu ainda não sei qual é o propósito, mas o que fala no meu coração é que eu não posso sair do seu lado. A Ruth não entendia, a Ruth não compreendia, mas havia um propósito poderoso de Deus para a vida dela. Creia nisso, tem um propósito poderoso de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Deus tem algo ainda que vai fazer maravilhoso. Deus tem algo, vai fazer algo tremendo na tua vida, se assim você crê, para a glória do nome dele. A palavra fala, depois de um tempo, a Noemi, ela teve um aviso, podemos assim dizer. Uma notícia boa chega aos ouvidos de Noemi. Versículo de número 19. Assim, pois, foram-se ambas até chegarem em Belém. Toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam, não é esta a Noemi? Peraí, eu pulei alguma parte aqui, amados. Deixa eu ver se eu pulei aqui. Versículo 20. Porém ela dizia, não me chame Noemi, chame Mara, porque grande amargura tem Todo-Poderoso. Chega a partir, porém vazio o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim Noemi voltou e com ela Ruth, a moabita sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Veja, ela voltou no princípio da cega, no princípio de coisas boas. Eu profetizo em nome de Jesus, que esse mês ainda esse ano, existe princípio de coisas boas, princípio da cega, da colheita, coisas maravilhosas que você vai colher ainda este ano para a glória de Deus. Ainda que você tenha passado por muitas tribulações, angústias, ainda que você esteja passando por um processo que você não está compreendendo, mas tem notícia boa, Deus está trazendo um tempo de colheita para a sua vida. Ruth acreditou no Deus de Israel. Qual é a notícia boa? Princípio da cega. O restante, você sabe, elas voltam, Deus prepara um bom encontro, a Ruth casa com Boaz, Boaz, ele tem um filho com a Ruth,
Boaz vai gerar Jessé, e Jessé é pai de quem? De Davi. A Ruth é avó de Davi. Olha o propósito. A Ruth não entendia lá atrás, quando ela foi convertida através do testemunho de Noemi. Mas a Ruth vai se tornar avó do maior rei de Israel, que foi Davi. E Ruth também vai se tornar descendente do Senhor Jesus Cristo. Você entende isso? Talvez hoje o processo que você está passando você ainda não está entendendo. Mas tem algo poderoso de Deus que ainda vai acontecer para a glória do nome do Senhor. Lá em Mateus capítulo 1, Evangelho de Mateus, o capítulo 1, já diz sobre a genealogia de Jesus. E o que diz lá em Mateus capítulo 1? Faço questão de ler para você. Mateus capítulo 1, versículo 5. Olha aí. Mateus 1, verso 5. E Salmão gerou a Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth Obed. Obed gerou quem? Jessé. E Jessé gerou quem? Davi. Então Davi era filho de Jessé, era neto de Obed, e Obed era filho de quem? Ruth. Você entendeu? A Ruth não entendia o propósito, mas Deus já sabia de todas as coisas que iriam acontecer e escolheu Ruth para fazer parte da genealogia de Jesus Cristo. Entenda isso, você não foi escolhido por acaso, Deus não te escolheu só por escolher, Deus viu algo em você que nem mesmo você sabe, mas algo tão poderoso da paz de Deus que vai trazer salvação para sua casa, vai trazer salvação para sua família e o nome do Senhor vai ser glorificado. Escolhas boas vão trazer consequências maravilhosas. Escolhas ruins, consequências desastrosas. Então eu quero orar por você, porque Deus quer que você entenda que não era para você ter saído da casa do pão, não era para você ter saído da presença de Deus. E se você saiu, volte correndo em nome de Jesus. Volte correndo para a casa do Pai. E se você não tem igreja, eu quero ser teu pastor. Eu quero interceder pela tua vida. Eu quero orar todos os dias para que Deus venha mudar a tua história. Porque eu sei como é importante estar na presença de Deus. E nós não podemos sair da casa do pão. Deus tem uma coisa boa preparada para você ainda esse ano. Eu quero orar, eu quero ouvir seu testemunho do que Deus fez na sua vida, na sua casa, como também na sua família. Por isso, eu quero orar por você. Se você estava longe da casa do pão, volte correndo para a presença de Deus. Se você estava longe da casa do Senhor, volte. Procure uma igreja onde você se sinta bem. Ah, pastor, não volta para aquela tal igreja, mas procure uma que você sinta bem e seja alimentada pela palavra de Deus, porque a igreja hoje é a casa do pão. É o lugar onde tem alimento que vem do céu para abençoar a tua vida e também a tua alma. Por isso eu quero orar por você, se você estava longe da casa do pão, para que a partir de hoje você faça uma escolha boa, a escolha certa, que é voltar para a casa do pão. Independente do que aconteceu, volte para a casa de Deus. Volte para a casa do pão, porque Deus tem alimento. Deus tem bênção para aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Então feche seus olhos onde você está, porque eu quero orar pela tua vida em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Deus amado, Deus eterno, eu oro por cada vida que está aqui comigo, Deus, nesta live. E por aquelas pessoas que ainda hão de ouvir esta mensagem. Existem pessoas, Deus, que estavam na casa do pão e por causa, Deus, de uma dificuldade, por causa de um problema, resolveram sair da casa do pão, como Elimeleque fez. Só que ao invés de ter voltado para a casa do pão, ele decidiu ficar lá em Moabe. Senhor, tem gente que agora está em Moabe.
que não consegue voltar para a casa do pão, que não consegue voltar para a tua casa, para a tua presença. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, dê forças para esse homem, dê força para esta mulher, para que volte para a casa do pão, para que volte para a tua presença, para que volte, Pai, diante do teu santuário e viva diante de ti para todo sempre, não somente aqui na terra, mas como também no céu. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que através do testemunho desse homem, que através do testemunho desta mulher, meu Deus, os seus parentes, os seus familiares, os seus vizinhos venham reconhecer que só o Senhor Jesus é Deus. Por isso eu oro, Pai, abençoe cada vida que está comigo agora, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Tenho que tu és agora. Tenho que és tudo para mim. Jesus, eu preciso, não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso, não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso, não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Eu preciso somente de ti, Senhor. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não saia da casa do pão. Não saia da presença de Deus. Amém? Para terminar essa live, deixa eu só orar para a tua vida e te abençoar. Primeira carta aos Coríntios, o capítulo 15. Paulo escreve assim no versículo 36. Vou terminar essa live orando para que Deus abençoe e prospere cada dia mais em nome de Jesus. Primeira carta aos Coríntios 15, o versículo 36. Olha o que Paulo diz para o povo de Corinto. Ele fala assim, olha, insensato, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. Nós temos o conhecimento que se a semente não for semeada, não tem como frutificar. E a semente, ela vai morrer do mesmo jeito, sendo semeada ou não. Qual a diferença? A diferença é que quando eu semeio a semente, vai ter
resultado, frutos. Mas quando eu não semeio, a semente, ela vai o quê? Secar. E eu pergunto, semente seca serve para quê? Nada. Ainda que alguém pegue uma semente seca e coloque dentro da terra, não vai acontecer nada, porque a semente, ela morreu. Então existem duas formas da semente morrer. Uma forma que ela morre, mas gera frutos, e uma forma que ela morre e não gera nada. A pergunta é, que forma que você quer que aconteça na sua vida? Porque se você segura a semente para você não semeia, essa semente ela vai morrer. Sabe o que Deus fala através de Moisés? Já que vocês não querem me adorar por todo o bem que eu tenho feito na vida de vocês, já que vocês não querem, então o que vocês têm vai ser para o teu inimigo. Eu não entendi. Fala comigo lá em Deuteronômio 28. Deuteronômio 28. Deus mandou falar isso agora? Eu não ia falar isso não, mas se Deus mandou, eu vou falar. Deuteronômio 28, que nos conta sobre bênçãos e maldição. Do 1 ao 14 é só bênção, porém do 15 até o 68 é maldição. Olha o que Deus diz aqui no versículo 47. Deuteronômio 28, versículo 47. Porquanto não haverás servido ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, pela abundância de tudo, traduzindo, já que você não quer adorar a Deus por tudo bem que Ele tem te dado, versículo 48, assim servirás a teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti, com fome, com sede, nudez, com falta de tudo, e sobre o teu pescoço para um jugo de ferro, até que te tenha destruído. Que é isso, pastor? Deus está falando, já que vocês não querem dar para mim, então eu vou permitir que vocês deem para os seus inimigos. Por exemplo, quando a pessoa ela não abençoa, ela fica aquela semente na mão dela, aquela semente ela acaba morrendo. Como assim? Quando a pessoa, por exemplo, ela não semeia, ela vai trazer maldição para a vida. Por que maldição? Porque ao invés de ela ter muito mais, vamos dizer, benefícios, ela vai ter muito mais malefícios. Por quê? Deus falou aqui em Deuteronômio 28, já que você não quer servir a Deus por todo o bem que tem te dado, então Deus vai permitir fome, sede, enfermidades. Por exemplo, já que a pessoa não quer servir a Deus, vai gastar dinheiro com remédio. Uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, e ela vai no médico e vai falar, você tem isso. Aí a pessoa vai lá e compra um monte de remédio, começa a tomar e não passa bem. Ela vai em outro médico, porque ela não está confiando muito bem, porque o remédio não está fazendo efeito. E o médico fala assim, não é esse não, te deram remédio errado, são outros remédios, vou te passar uma nova lista de remédios. E a pessoa compra mais remédios. Só porque ela não quis servir a Deus, Deus vai permitir que ela sirva aos seus inimigos. Como eu contei aqui na última reunião, ou na última live, eu conheci uma pessoa que ela não quis fazer para Deus. Na época ela passou, ensinava dízimo e oferta só tem que ser igual. Para que a bênção de Deus sobre a tua vida. Ele falou, não vou fazer. Aí Deus permitiu que uma enfermidade chegasse sobre a filha dele. Na época, se não me engano, ele tinha 5 anos. E o médico falou assim, olha, você precisa fazer uma cirurgia urgente na tua filhinha. E a cirurgia é R$5.000. Eu lembro na época que o dízimo, a oferta dele ia dar mais ou menos, acho que, se não me engano, na época acho que era R$300, R$150 de dízimo, R$150 de oferta alçada, se não me engano, era isso na época. Só que ele não queria. Então, quer dizer, ele não deu R$150 de oferta, mas pagou 5.000 por causa de uma enfermidade. Estou falando assim abertamente para que você entenda. Deus quer te abençoar e não te amaldiçoar. Jeremias diz a palavra 29:11. Meu pensamento de paz e não pensamento de mal. Se Deus tem pensamento de paz, então por que acontece o mal? Por nossa causa. Quando eu não abençoo, eu não sou abençoado. Quando eu abençoo, eu sou abençoado. Eu quero falar primeiramente com você. Essa é a estratégia que Deus põe no meu coração. Se você não tem uma igreja, se você hoje não está em nenhuma igreja, meu conselho, procure uma igreja. Vá para a casa do pão. Mas eu vou continuar fazendo live até Jesus voltar, até Ele permitir. Se você não tem igreja,
e quer abençoar o meu ministério, porque Deus colocou no meu coração que eu vou ter que abrir uma igreja. Eu vou abrir em nome de Jesus. Só que condições eu não tenho, porque segundo lugar de onde eu saí, eu passei a mão. Como que eu passo a mão se eu estou aqui de pé por as pessoas que Deus tem me abençoado? Não tem como. Então, se você hoje não tem uma igreja, se você hoje não tem um ministério, eu quero que você então abençoe o ministério de Deus na minha vida, igual aquela mulher abençoou o ministério de Elias. Deus não deixou falta na vida dela, na casa dela, porque ela abençoou o ministério de Elias. Eu quero que você abençoe o meu ministério. Logo, logo vamos estar abrindo uma igreja para glorificar o nome do Senhor Jesus. Tenho certeza que Deus tem grandes promessas. E outra, quando você abençoa, não é a mim, mas é o ministério que é de Deus. E eu tenho certeza que não vai faltar sobre a tua vida. Porque se você ficar segurando essa semente nas tuas mãos, ficar segurando a fidelidade que é nas tuas mãos, você não vai ter bênção nenhuma. Mas se você semear, vai ter multiplicação sobre a tua. Se você não tem igreja, abençoa o ministério. Se você tem igreja, seja fiel na tua igreja, seja fiel no teu ministério. Mas se você não tem, semeia. Salmo 27, provai e vede. Salmo 24. Opa, peraí que agora deu branco. E eu preciso ler de novo. Peraí. Deu branco. Isso prova que nós não somos, perfeitos. Que a gente acaba esquecendo. Salmos. Cadê Jesus? Salmo 34, versículo 8. Deus é bom, Deus nunca falha. Salmo 34 fala assim, provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede. Se realmente Deus é na minha vida, faça você prova com Deus. Senhor, esse pastor que está pregando é do Senhor mesmo? Porque as mensagens têm tocado no meu coração, pelo menos é os testemunhos que eu tenho ouvido. Pastor, Deus tem falado comigo através das mensagens. Eu decidi que é Ele, porque não vem de mim, vem da palavra dEle. Então, se o ministério realmente de Deus é na minha vida, faz você prova. Durante 3 meses, separa de tudo que você ganha, 10% de dízimo, e para você que não tem igreja, 10 de dízimo e 10 de oferta ossada, e abençoa o ministério. Eu vou abrir uma igreja em nome de Jesus. Se você não tem igreja, faça prova com Deus. Você vai estar abençoando, não é a minha vida, mas é o ministério de Deus. Se em 3 meses Deus não te abençoar, não sou de Deus e nunca mais faça nada. Porque isso prova que eu não sou de Deus. Mas eu tenho certeza que o Deus que sempre até o dia de hoje, contei o testemunho do irmão Júlio semana retrasada, por ter no coração de me abençoar, Deus abriu uma porta sobre a vida dele, um cliente altíssimo, fechou o negócio com ele e está sorrindo à toa porque Deus o abençoou, porque ele sentiu no coração de me abençoar, abençoar o ministério que Deus tem na minha vida. Então, se você não tem igreja, faça prova. Salmo 34, versículo 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Se em 3 meses você devendo dízimo, oferta ossada, Deus não te abençoar, nunca mais faça nada. E não me ouça mais, porque isso prova que eu não sou de Deus. Só que eu já prego há mais de 20 anos. E até hoje, Deus tem zelado pela sua palavra. Eu tenho certeza que na tua vida não será diferente. Pastor, eu já tenho uma igreja. Então seja fiel à tua igreja. Seja fiel nesse ministério que você está indo. Pastor, mas eu quero abençoar com uma oferta. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Mas se você não tem, a partir de hoje, comece a abençoar o ministério. Porque quando você abençoa esse ministério, você está plantando, semeando a tua semente no solo que é de Deus. E Ele vai te mostrar que é Deus na sua vida. Então eu quero fazer essa oração por você. Quero te abençoar em nome de Jesus. Feche os olhos. Senhor Deus e Pai, Deus amado, Deus eterno. Primeiramente, quero para essa pessoa que já tem uma igreja. Essa pessoa que já está indo no lugar de adoração. Continua abençoando, porque essa pessoa vai continuar sendo fiel na sua igreja. Não deixe faltar nada, mas multiplique, prospere e abençoe. E se essa pessoa sentir no seu coração de abençoar o ministério que você colocou na minha vida, então que o Senhor multiplique mais ainda. Mas também oro por essa pessoa que até hoje está sem igreja, sem ministério. E também não estava sendo fiel ao Senhor. Mas a partir desse momento essa pessoa vai passar, meu Deus, abençoa o ministério que o Senhor colocou na minha vida. E se o Senhor é Deus sobre mim, eu tenho certeza que quando essa pessoa fizer,
abençoa o ministério, a vida dessa pessoa vai ser poderosamente mais abençoada. Levanta os empresários, levanta microempresários, meu Deus, libera negócios que estavam presos, Pai, na vida do teu santo da serva, mas que são liberados agora, dinheiro que estava retido, causa na justiça. Meu Deus, multiplica, prospera, abençoa. O Senhor diz na sua palavra que levantaria o povo. Então levanta um povo, Pai, verdadeiro adoradores ao Senhor, que são fiéis, que andam na tua palavra e vivem o milagre do Senhor em suas vidas. Eu oro, Pai, e abençoo cada vida agora, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus multiplique 1000 vezes mais. Se você não tem ministério, está sem igreja, não deixe de ser infiel para com o Senhor. Abençoe o ministério que está sobre a minha vida, porque eu vou continuar orando para que Deus mude a história da sua vida financeira. Você já tem uma igreja? Continua sendo fiel na tua igreja. Essa semana mesmo, semana passada, uma irmã me ligou: pastor, Deus está me incomodando para a partir desse mês te abençoar com tanto todo mês. Eu falei assim: então é Deus, então eu recebo em nome de Jesus, porque Deus não faz nada por acaso. Deus tem um propósito para todas as coisas. Então, uma ótima semana. Lembrando que quarta-feira, estamos aqui falando mais um fruto do Espírito. Então esteja quarta-feira às 7 horas da noite. Deus abençoe a todos, uma ótima semana e um beijo no seu coração. Fique na paz, fique na bênção em nome de Jesus.